Olá, tudo bem? Nós vamos agora continuar a nossa discussão de geografia física, mas nós vamos falar sobre clima. E toda vez que a gente fala sobre clima, a gente lembra de um cara chamado atmosfera. O que é atmosfera? Já foi dito aqui que a atmosfera é uma camada de gás que envolve o nosso planeta, está aqui, que não vai embora, fica presa pela força da gravidade. A atmosfera também é matéria, é submetida a essa lei básica da física. Agora, interessante é que dentro da atmosfera nós temos uma atmosfera estratificada. Ela é cheia de faixas. A faixa que nos interessa para a aula de clima é essa pequena faixa aqui que eu vou chamar de troposfera. Ela tem de 0 até mais ou menos 10 km de altura e é lá que ocorrem furacões, tornados, neve, ventos, chuvas, está tudo lá. Mas a atmosfera mesmo, ela chega até mais ou menos uma altitude de 120 km. Interessante nela é que nessas faixas você tem um gradiente de temperatura diferenciado. Por exemplo, na troposfera, a temperatura ela cai de acordo com a altitude, a mais ou menos 10 km de altura ela já chegou a menos 60 graus. Aí começa a estratosfera e assim por diante. Professor, o que é tempo atmosférico? Essa é uma grande discussão, um grande debate, porque quando a gente trabalha clima, se a gente não discutir, debater esse conceito, a aula toda fica comprometida. O que é tempo atmosférico? Tempo atmosférico é simples. Seria leitura, preste atenção, das condições atmosféricas num determinado lugar e num determinado momento. Quando você faz as leituras das condições atmosféricas, você está lendo o tempo. Professor, mas o que são condições atmosféricas? São os estados físicos que a atmosfera pode ter, ou seja, a sua temperatura, a sua capacidade de abrigar a umidade, a sua pressão. Quando eu faço essas três leituras principais, eu estou lendo o comportamento da atmosfera nesse momento. E detalhe, num determinado lugar. Por quê? Porque se eu esperar tipo 2 horas, eu vou perceber que as leituras sofreram modificações. Por isso o tempo ele precisa estar ligado à hora, ao momento que você fez a leitura e o local que você fez a leitura. Professor, então quer dizer, o tempo é feito em cima da leitura das condições atmosféricas. Sim, os estados físicos da atmosfera. Na geografia, nós chamamos as condições atmosféricas de elementos do clima. Tanto é que qualquer estação meteorológica que se preze, ela precisa se cercar de uma série de instrumentos que leem não o clima, mas as condições atmosféricas. Alguns, por exemplo, um termômetro que lê a temperatura do ar, tá vendo aqui, ó, higrômetro, que lê a umidade relativa do ar, um aparelho, uma biruta, que mede a velocidade e direção do vento, e um barômetro que mede a pressão do ar. Então, quando eu faço essa leitura, eu estou lendo as condições atmosféricas. Tempo é a leitura das condições atmosféricas num determinado lugar e num determinado momento. Não se esqueça. Professor, então o que é clima? Eu vou te dar uma resposta que de repente vai ser a resposta mais simples. Não vai estar errada, mas para você entender o conceito de clima. O clima seria o resumo das leituras das condições atmosféricas. De novo, o clima seria o resumo das leituras das condições atmosféricas. Então, se você vive num local que está sempre chovendo e ao mesmo tempo faz muito calor, o padrão das condições atmosféricas aponta para um clima quente e úmido. Se você mora num local que está sempre quente, mas não chove, você então tem um padrão de leituras que aponta para um clima quente e seco. Mas é uma pergunta que se impõe. Por que nós temos uma diversidade de padrões climáticos? Por que nós temos uma diversidade de climas? A gente pode ver isso tranquilamente quando a gente se depara com um mapa, com uma planisféria de padrões climáticos. Ele é todo colorido, tá vendo aqui? Cada cor dessa representa uma faixa climática. Então você vai ver aqui
por essa classificação 10 padrões climáticos distintos. Na verdade, são até mais. Mas o que chama atenção é a diversidade climática, porque o planeta tem vários padrões climáticos diferentes. Como a geografia é uma ciência curiosa, ela foi a campo e percebeu algo bastante interessante. Existem padrões climáticos diferentes porque existem forças, agentes que atuam nas condições atmosféricas e fazem com que elas tenham um comportamento diferente. A resposta para essa pergunta está aqui. Vamos lá. Qual é a pergunta que você está fazendo, professor? Por que existem vários climas diferentes? A resposta está aqui. Porque as condições atmosféricas, ou seja, os estados físicos da atmosfera, são modificados pela ação de fatores, de forças, de agentes, que a partir de agora eu vou chamar de fatores climáticos. Eu posso, inclusive, até fazer um título para essa discussão. Professor, com calma, porque eu estou anotando tudo que você está falando. Tranquilo. Então, a resposta para aquela pergunta, por que nós temos clima diferente, está aqui. As condições atmosféricas são modificadas pela ação de fatores climáticos. Então, professor, que tal a gente trabalhar os fatores climáticos? É o que a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui, o que a gente vai fazer é discutir essas forças de maneira individual, para saber o reflexo delas nas condições atmosféricas ao ponto de produzir padrões climáticos diferenciados. Qual seria o primeiro fator? O primeiro fator seria a latitude, isto é, o local aonde você se encontra. O nosso planeta, presta atenção, ele é uma esfera. Uma esfera não consegue ser iluminada na sua plenitude. Ora, então se você está próximo ao Equador, é bem capaz de você ser atingido por raios solares de maneira perpendicular. A partir do momento que você sai do Equador em direção ao polo, você vai ver que a esfericidade do planeta vai comprometer a incidência dos raios solares. Isso para clima é muito importante porque se você tem menos insolação, você vai ter temperaturas mais baixas. Tanto é verdade a minha tese que nas regiões polares você vai ter neve. Então a temperatura tende a diminuir do Equador em direção aos polos. Próximo a 0 grau, preste atenção, você vai ter temperaturas maiores pela incidência perpendicular do Sol. Próximo aos polos, ou seja, em elevadas latitudes, 70, 80 graus de latitude, pela dificuldade que o Sol tem em incidir sobre essas regiões, a temperatura vai para o chão. Então, de acordo com a latitude, você pode ter padrões climáticos diferentes. Climas quentes, climas temperados e climas polares. Só latitude é fator climático? Não, você tem outro. Exemplo, a altitude. Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. A altitude, então, é um fator climático. Isso, de repente, explica por que Petrópolis, uma cidade próxima à cidade de Janeiro, tem um clima mais ameno devido à Serra do Mar. Petrópolis está lá em cima. Isso acaba gerando um padrão climático diferente. A mesma coisa quando a gente discute Santos e Campos do Jordão. É o mesmo processo. Então a altitude é um padrão climático. Eu tenho uma foto aqui do Kilimanjaro, uma foto antiga, né? Você sabe que o Kilimanjaro, essa neve já derreteu, mas você vai ver que aqui eu tenho plena savana africana, né? Um clima tropical continental, mas eu tenho neve aqui, ó, devido à altitude do Kilimanjaro. A altitude é um fator climático, a latitude é um fator climático. Outros fatores climáticos, sim. Exemplo, as correntes marinhas frias. As correntes marinhas são massas de água que passeiam pelos oceanos. Aqui na seta você está vendo, ó, como elas se movimentam. Na prática, o que isso tem a ver com o clima? É que essas correntes que estão azul aqui são as correntes que vêm do polo. Então elas são frias de sua origem. E quando elas passam pelo litoral, elas levam aridez. Então é observado em toda a região banhada por correntes frias a existência de desertos. Deserto aqui, ó, na costa do Chile, um deserto aqui, ó, na Namíbia, na África, deserto da Austrália, até a própria Califórnia. Esses desertos são formados pela passagem de correntes marinhas frias, que têm a capacidade de impor ao litoral por onde passam aridez, os famosos
desertos litorâneos. Então a corrente marinha também é um fator climático. Outro fator climático, na verdade vou te dar dois: a maritimidade e a continentalidade. Esses dois fatores são trabalhados de maneira conjunta, até facilitar a explicação. A maritimidade, esquece a corrente marinha fria. Digamos que você está próximo ao mar, não há uma passagem de corrente marinha fria. O que acontece? A simples presença do mar próximo ao litoral vai levar uma umidade maior próximo ao local banhado pelo mar. E é muito comum durante o ano não haver tanta variação de temperatura entre inverno e verão, porque o mar se constitui como um regulador térmico. A geografia percebeu que quando você não tem essa porção marítima, quando você está dentro de um continente, o que acontece? Os climas tendem a ser mais secos e há uma amplitude maior de temperatura durante o ano. Quando é verão e quando é inverno, é inverno. Esses dois fatores sutis também são fatores climáticos. Proximidade ao mar, que eu vou chamar de maritimidade, e o afastamento do mar, que eu vou chamar de continentalidade. Professor, joga para o Brasil. Eu tenho a cidade de Brasília, influenciada pela continentalidade, na verdade todo o centro-oeste, e a cidade de Janeiro, influenciada pela maritimidade. Agora vamos para um fator climático que esse sim está sendo muito lembrado nas discussões de vestibulares, que são as massas de ar. A massa de ar é um fator climático? Sim. O que é uma massa de ar? São grandes bolhas de ar que sopram próximo à superfície terrestre, mas que carregam dentro de si determinadas características físicas. Essas imensas bolhas de ar, elas passeiam e, de acordo com as suas características físicas, elas levam, através de lugares onde elas passeiam, suas características físicas. Então, se eu tenho uma bolha de ar fria que passeia sempre uma determinada região, ela vai gerar naquela região temperaturas baixas. Se eu tenho uma bolha de ar seca, ela vai levar aridez. Então, a massa de ar, essa bolha, essas diversas bolhas que existem sobre a superfície terrestre, se constituem também como fatores climáticos. Tá? Então, massas de ar, está aqui a definição, são grandes volumes da atmosfera que possuem as mesmas características físicas ao longo de sua extensão. Existem várias, mas as massas, elas possuem características físicas. As massas, elas variam de acordo com o local onde elas se formam. Você tem três famílias de massas: as massas equatoriais, as massas tropicais e as massas polares. As equatoriais são quentes, as tropicais são quentes e as polares são frias. Sendo que as oceânicas são o quê? São úmidas e as continentais são secas. A não ser esse rapaz aqui. A massa equatorial continental é uma massa úmida porque a região equatorial, ela marca a região onde você tem incidência, a convergência dos ventos alísios, que drenam essa região constantemente com chuvas. Ventos alísios, ventos planetários, merecem uma aula à parte, tá? Mas nesse momento, por favor, interessante a gente perceber a massa enquanto fator climático. Eu vou te deixar aqui o endereço do site para que a gente possa avançar essa discussão a partir de uma série de questões que a gente vai colocar. Até lá, um abraço.